cantar besteira, cantar besteira, cantar besteira, cantar besteira, cantar besteira. Por volta de 00:30 saía assim 15 minutos de versos que, se você gravasse aquilo num CD e colocasse, todo mundo diria: isso aqui é uma obra-prima da poesia. Mas isso só surgiu naquele clima de quem está tentando, e vai um verso, vai outro, vai um verso, e vai outro. Quando você entra num palco, quando você sobe num lugar qualquer, com essa disposição de fazer o que nunca fez antes, você tem uma atitude diferente de quem já traz tudo pronto de casa. Você tem uma atitude diferente de quem ensaiou exaustivamente e tem a obrigação moral de reproduzir aquilo, de reproduzir a obra escolhida com toda a perfeição. Quando um cantador improvisa, ele precisa dessa ciência. E como é que ele absorve essa ciência? Eu já conversei muito com repentistas nordestinos, e na grande maioria dos casos eles dizem: eu comecei a cantar quando eu tinha 14, 15 anos de idade, mas eu cresci num ambiente onde todo fim de semana tinha cantoria lá em casa, porque meu pai era cantador, meu tio era, meu avô, ou um vizinho da família, alguém que morava no sítio vizinho, você era numa cidade, alguém que morava numa casa, passando 3 casas, estava em casa, morava seu Belarmino, que era cantador, e só vivia socado na casa dele, vendo o pessoal cantar. O futuro cantador, ele começa na infância, nesse processo lento de absorção de uma memória coletiva que Didi estava falando ainda há pouco. O futuro cantador é aquele molecotezinho de 9, 10 anos de idade, de calção, de sandália havaiana, sentado no canto do terraço, vendo 2 grandes cantadores que estão se apresentando com uma plateia, e o menino está lá ouvindo aquilo tudo, ouvindo aqueles versos, sabendo que aqueles caras estão fazendo aqueles versos na hora, porque foi alguém que forneceu um mote, alguém que deu um pedido e pediu que eles cantassem sobre tal assunto. Eles estão fazendo o verso na hora. Então chegou um amigo e ele disse: hoje é aniversário de Felizmino. Felizmino é o marido de Dona Manuela. Canta um verso aí sobre Felizmino e a Dona Manuela. E os caras começam a elogiar Felizmino e a Dona Manuela, que eles não conheciam, estão vendo naquele minuto. E o garotinho sabe que aquilo está sendo criado naquele minuto para seu Felizmino, que é o vizinho dele, mora ali na esquina, junto da bodega, e Dona Manuela, que é a madrinha dele, porque mora do outro lado da rua, e assim por diante. E o menino percebe que é possível sim fazer um verso na hora. Tem um estilo muito bonito dos cantadores de viola, chamado Galope Beira-Mar, que é um verso de 11 sílabas que obedecem a uma cadência muito interessante, que é assim: tari tururi tururi turutá tati tututi tututi tututá tati tututi tututi tututá tati tututi tututum tututá tatum tatatim tatatá tututá tatitum tututá tatatim tatatá tidam tututum titatá tututá tatatim tututá tututum tututá. São 11 sílabas com acento na segunda, na quinta, na oitava e na 11ª. O nome técnico disso é um tetrâmetro anfibráquico. É como os linguistas chamam. Ou seja, são 4 segmentos rítmicos com uma sílaba fraca, uma forte e uma fraca. Uma fraca, uma forte, uma fraca. Uma fraca, uma forte, uma fraca. Uma fraca, uma forte e uma fraca. Tatim, tatatim, 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 tatatim. Ariano Suassuna estava vivendo uma vez uma cantoria com Dimas Batista e outro violeiro, grandes violeiros veteranos já falecidos lá do Nordeste. Ele disse: mas Dimas, eu tenho uma inveja muito grande de vocês.
Porque vocês fazem essas coisas assim tão rapidinho, a gente finge, mas passa a noite inteira acordado, querem fazer um poema, risca, pensa, vai pra dentro, toma um copo d'água, pensa de novo, volta, escreve, risca o que já tinha escrito, e vocês vão fazendo assim. Aí, quando os violeiros pegaram a viola e recomeçaram a cantar, aí Dimas fez esse verso, se referindo ao que Ariano tinha acabado de dizer. Eu muito admiro o poeta que passa 2 meses fazendo um quarteto, no fim de um ano que acaba um soneto, enquanto termina ele fica sem graça. Com tinta e papel o esboço ele traça, contando nos dedos para metrificar, que noites de sono ele perde a pensar, para apresentar tão minguado produto, que desses eu faço 2, 3 no minuto, cantando galope na beira do mar. Aí você pergunta, Dimas Batista sabia o que é tetrametroanfiprático? Provavelmente não. Se bem que talvez soubesse, ele era professor de português num grupo escolar que ele era no grupo, mas enfim. Você não precisa, o cantador, o futuro cantador, não precisa saber que isso é um verso de 11 sílabas com acentuação na segunda, na quinta, na oitava e na 11ª. A única coisa que ele precisa saber é e por aí vai. É uma melodia. E música, vocês sabem, música é matemática para o ouvido, ou matemática para o corpo inteiro. Toda vez que você está fazendo qualquer tipo de execução musical, o que você está fazendo é combinar relações matemáticas entre frequências sonoras. Só se você descrever desse jeito, traumatiza todo mundo, paralisa qualquer indivíduo que for pegar um bandeiro ou num reco-reco em qualquer instrumento. Então você dá o reco-reco para a mão da criança e ela começa a aprender. E daí a pouco está fazendo coisas extremamente difíceis, está fazendo combinações rítmicas extremamente difíceis, combinações melódicas e assim por diante. Tudo isso faz parte da ciência de quem precisa improvisar. Os violeiros, eles têm o seu jargão próprio. E eles classificam os versos que eles cantam de 3 formas que eu acho muito interessante. Eles dizem que existe verso quente, verso morno e verso frio. O que é verso quente? Verso quente é aquele verso criado na hora. Que alguém pediu um mote, alguém sugeriu um tema, alguém sugeriu um assunto, e o próprio cantador inventou um verso novo na hora. Uma vez, Pinto do Monteiro estava cantando com um companheiro qualquer, e o outro terminou o verso dizendo assim: mas essas coisas que eu falo, porém tudo isso são ensinamentos da vida. Terminou dizendo isso. Aí Pinto pegou na deixa para repetir a rima do companheiro e disse: eu só comparo esta vida com a curva da letra S. Tem uma ponta que sobe, tem outra ponta que desce, e a volta que dá no meio nem todo mundo conhece. Isso é um verso cheio de filosofia. Isso é um verso que se você quiser ficar atribuindo interpretações a ele, você tem muito pano para as mangas. Agora, isso provavelmente não foi um verso quente. Isso provavelmente não foi um verso que Pinto, grande cantador, considerado o Pelé da cantoria de viola, Severino Pinto, chamado Pinto do Monteiro pela cidade onde ele viveu muitos anos. Isso provavelmente não era um verso quente, porque eu não acredito que um camarada faça um verso tão bonito assim, improviso. Isso eu acho que é verso morno. O que é verso morno? É um verso que o cara faz em casa, matutando. Eu só comparo essa vida. A curva da galera, esse verso vou guardar. Aí ele fala na memória, ele anota no papelzinho para ler durante a cantoria. Isso fica na memória um mês, um ano, às vezes 10 anos.
E no momento que o cara está cantando, alguém termina um verso dizendo alguma coisa falando sobre o significado da vida. Aí a memória dele